E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos ver o resumo do filme de drama chamado Um Pequeno Favor. Atenção, o vídeo contém spoilers. O filme começa com a Stephanie comentando sobre o sumiço de sua amiga Emily, no seu canal de receitas, e diz que não pode fazer muita coisa para ajudar. Então, Stephanie começa a contar como conheceu a Emily para as suas telespectadoras. As duas se conheceram durante uma aula de culinária na escola dos filhos. Após essa aula, Stephanie é convidada por Emily para ir à sua casa junto com Miles, que é filho de Stephanie. Chegando na casa, Stephanie percebe que Emily age de forma bem excêntrica. Ela tem pinturas sensuais em sua casa e não se importa em falar palavrões, mesmo perto do seu filho Nick. Emily é totalmente o oposto de Stephanie. Enquanto conversavam, Emily descobre que Stephanie perdeu o marido e o irmão em um acidente de carro. Pouco tempo depois do marido de Emily, Shane, chegar, Stephanie vai embora. As duas mulheres viram amigas, e Stephanie ajuda a cuidar do filho de Emily frequentemente. Durante uma conversa no parque, Emily fica muito irritada com Stephanie por ter tirado uma foto dela. Depois de se desculpar, Stephanie vai beber na casa de Emily. Enquanto as duas trocavam segredos, Stephanie revela para Emily que no dia do funeral do seu pai, ela conheceu seu meio-irmão Chris. O Chris acabou passando a noite na casa dela, pois já estava muito tarde. Os dois acabaram conversando a noite toda, e durante essa conversa Stephanie acabou ficando com o Chris. Depois dessa revelação, Stephanie vai para sua casa. No outro dia Emily liga para a amiga pedindo para que ela cuide do Nick urgentemente, pois ela tinha que apagar um incêndio que aconteceu no escritório dela. Porém, dessa vez a Emily não voltou para buscar seu filho e nem mesmo respondia ou atendia as ligações da Stephanie. Ligando para o trabalho da Emily, Stephanie descobre que a amiga tinha viajado para Miami por alguns dias. Sem entender o que estava acontecendo, Stephanie liga para o Shane. Ela diz que já faz 2 dias que a Emily deixou o Nick com ela. Shane fala que a Emily sempre passa por essas emergências, e quando ela sabe que o Nick está seguro, ela desaparece por um tempo. Shane diz que no dia seguinte ele irá voltar de Londres para buscar o filho. Assim que Shane chegou em sua casa, Stephanie sugere que eles chamem a polícia. Os policiais perguntam a Shane se a Emily só não estava querendo ficar longe dele. Stephanie fica irritada com essa pergunta e responde aos policiais que o Shane é um ótimo marido, e que ele e a Emily são muito apaixonados um pelo outro. Shane diz aos policiais que a Emily não tem família. Ela era filha única e seus pais morreram quando ela era adolescente. Após os policiais irem embora, Shane e Stephanie vão conversar. Shane fala que não sabe muito da Emily. Stephanie conta como Emily ficou irritada depois que ela tirou uma foto dela. Shane revela que ela chegou a excluir sua conta do Facebook depois que ele postou uma foto junto com ela. Shane também diz que abriu mão de ser escritor para ficar ao lado de Emily. A pedido de Stephanie, Shane passa a noite na casa dela. Ao amanhecer, Stephanie acorda com o som do liquidificador. Ao descer para ver o que era, ela vê Shane fazendo vitamina para os garotos. Passando mais alguns dias, Stephanie vai na empresa onde Emily trabalhava para saber mais informações sobre a viagem que Emily fez para Miami. Lá ela encontra com o dono da empresa, Dennis Nylon. Dennis fala para Stephanie que nem sabia que a Emily tinha viajado, e completa falando que quando a Emily decide não revelar o que está fazendo, é melhor nem perguntar sobre isso. Antes mesmo de Stephanie terminar suas perguntas, Dennis a deixa e vai trabalhar. Determinada a ter mais informações sobre a amiga, Stephanie entra escondida no escritório de Emily. Enquanto vasculhava o escritório, Stephanie encontrou uma foto da Emily que estava escrito: "Tem que ter fé". Como Emily não tinha nenhuma foto registrada, Stephanie utilizou essa foto que achou no escritório para fazer vários cartazes de desaparecidos e espalhá-los pelas ruas. Depois disso, Stephanie prepara um lindo jantar para os meninos e para o Shane. Shane fica surpreso ao ver aquilo. Porém, antes que pudessem começar o jantar, o detetive Somerville aparece para conversar com Shane. Ouvindo a conversa dos dois, Stephanie descobre que a lista de passageiros dizia que Emily não tinha ido para Miami de avião, mas sim alugado um carro. E como ela pagou esse aluguel de uma vez, o detetive suspeitava que Emily poderia ter um caso com outro homem e por isso fugiu. O detetive pede a Shane descrições da Emily para facilitar a busca e depois vai embora. Em outro momento, Shane agradece a Stephanie por tudo que ela está fazendo por ele e seu filho. Gravando mais um dos seus vídeos de culinária, Stephanie passa algumas informações sobre a Emily para ver se alguma das suas seguidoras poderiam ajudá-la. E pouco tempo depois ela recebe um e-mail de uma seguidora dizendo que tinha visto um carro semelhante ao carro que Emily tinha alugado. Enquanto conversava com Shane sobre o e-mail que tinha recebido, Stephanie é interrompida por uma ligação que Shane recebeu da polícia. A polícia diz que encontraram o carro alugado da Emily perto de um lago.
Shane parte desesperado para o local. Lá ele descobre que encontraram a Emily, mas infelizmente ela estava sem vida. Shane fica completamente desolado com aquilo. No funeral da Emily, o Nick começa a brigar com o Miles. Depois do Shane separar a briga, Nick diz para Stephanie que foi ela que matou a sua mãe, pois ela queria ser a nova mãe dele. Depois de discutir com o filho, Shane deixa Nick sozinho com Stephanie. Stephanie diz a Nick que tudo o que ele estava sentindo era normal, e que ela sabia que ele era um bom menino e que nada mudaria isso. Depois de várias horas, Stephanie leva Nick para a cama. Vendo que o Shane ainda estava muito abalado, Stephanie vai consolá-lo, só que os dois acabam se beijando e passam a noite juntos. Já no outro dia, Stephanie começa a deixar a casa da Emily mais normal, chegando a retirar as pinturas mais sensuais da casa. Olhando o closet da Emily, Stephanie não resiste e veste um lindo vestido que Emily tinha, mas enquanto estava com o vestido, o detetive Somerville aparece, e ela acaba atendendo ele com o vestido, pois não conseguiu tirá-lo a tempo. O detetive faz diversas perguntas para Stephanie, e também faz perguntas sobre como era o relacionamento dela com o Shane. Ele revela que Shane tinha contratado um seguro de vida de 4 milhões de dólares para Emily, justamente antes da Emily desaparecer. Stephanie fica irritada com o detetive por estar suspeitando do Shane. O detetive fala que não está suspeitando de ninguém, ele está apenas seguindo as migalhas para saber aonde elas o levam. Após o detetive ir embora, Stephanie começa a investigar o Shane para ter certeza que ele não tinha nada a ver com a morte da Emily. Durante o jantar, Nick fala que viu sua mãe perto de uma cerca durante o recreio e que ela pediu para ele dar um oi para Stephanie. Stephanie fica assustada. Botando os meninos para dormir, Stephanie acha o bracelete que ela tinha feito para Emily em cima da mobília. De manhã, Stephanie diz a Shane que está sentindo como se a Emily estivesse a observando. Shane diz que não tinha como a Emily estar viva, pois ele viu o corpo dela sendo retirado do lago e todo mundo viu o corpo dela no caixão. Shane também conta a Stephanie que no passado, antes mesmo da Emily ficar grávida do Nick, ele descobriu que a Emily tinha roubado o anel da sua mãe. E mesmo depois dele pedir para ela devolver, Emily não o entregou para sua mãe. E mesmo depois da Emily ter feito isso, Shane não terminou com ela, pois estava perdidamente apaixonado. Depois de contar tudo isso para Stephanie, Shane diz que com a Emily ele nunca se sentiu em paz, mas agora com a Stephanie era diferente. Ele até mesmo voltou a escrever. Então Shane a chama para morar junto com ele. Ainda receosa, Stephanie pergunta a Shane por que ele tinha feito um seguro para Emily. Shane responde que foi por causa da própria Stephanie, pois em um certo dia Stephanie disse a Emily que sobrevivia com o dinheiro do seguro do seu falecido marido. Emily sugeriu que ela e o Shane também fizessem seguros de vida para o bem do Nick. Assim, finalmente a Stephanie aceita ir morar com o Shane. Muito feliz por estar morando com o Shane, Stephanie começa a mudar todo o visual da casa. Só que depois de tirar todas as roupas do armário da Emily para colocar as suas roupas, Stephanie, pouco tempo depois, se depara com o armário da mesma maneira que estava antes. Stephanie fica muito assustada com tudo aquilo. Pouco tempo depois, Nick entrega uma carta para Stephanie, alegando que foi a Emily que pediu para ele entregar. Dentro da carta tinha uma foto da Stephanie com sua família e estava escrito "pegadora de irmão". Enquanto pensava em uma conversa que teve com Emily, Stephanie lembra que nesse dia ela contou para Emily que seu falecido marido tinha ciúmes do seu meio-irmão Chris, pois ele achava que eles não tinham uma relação de irmãos, mas sim de amantes. Ele até mesmo suspeitava que o Miles não era filho dele. Então em um dia, o marido de Stephanie decide sair de carro com o Chris para que eles pudessem ter uma conversa de homem para homem. E foi naquele mesmo dia que os dois morreram em um acidente de carro. Depois de contar isso para Emily, Stephanie começa a chorar, pois ela se culpava pelo que aconteceu, e para consolá-la Emily dá um beijo em Stephanie. Depois de se lembrar de tudo isso, Stephanie descobre o nome da artista que tinha feito o quadro sensual da Emily, e vai em direção à casa dela. Chegando lá, Stephanie conhece Diana. Diana conta a Stephanie que Emily tinha dito que se chamava Cláudia e que ela fez várias pinturas do corpo de Emily. Diana também diz que por ter achado Emily uma musa incrível, ela deu o coração por ela, chegando até mesmo a pagar a faculdade e as dívidas de Emily. E depois que Emily pegou tudo o que podia da Diana, ela fugiu. Diana entrega para Stephanie uma coisa que Emily tinha esquecido com ela. Era uma blusa de um acampamento bíblico que Emily tinha desde criança. Então Stephanie decide ir no lugar onde acontecia, e ainda acontece, o acampamento bíblico, para descobrir ainda mais sobre o passado de Emily. Ao chegar no local, ela pede para ver o álbum de fotos das crianças que já passaram pelo acampamento. Olhando o álbum, Stephanie descobre duas irmãs gêmeas, Hope e Faith McLander.
Ambas lembravam muito a Emily. Então Stephanie vai em busca da família McLanden. Ao ligar para a família, Stephanie descobre o local onde eles moram. Chegando lá, ela mente para a dona McLanden dizendo que faz parte de um serviço de limpeza e que veio a pedido do Sr. McLanden. Ao entrar na casa, Stephanie vê ainda mais fotos das irmãs gêmeas. Stephanie pergunta à dona McLanden como a Faith era. A mulher diz que a Faith era tão ruim que parecia ter vindo do inferno. Stephanie também descobre que parte da casa dos McLanden foi queimada por um incêndio. Só que antes que pudesse fazer mais perguntas, Stephanie vai embora rapidamente, pois o Sr. McLanden tinha voltado para casa. Depois de ir embora, Stephanie vai para a biblioteca para ter mais informações sobre o incêndio. Lá ela descobre que as irmãs gêmeas desapareceram misteriosamente depois do incêndio. Então Stephanie descobre que a família McLanden era a família da Emily. Stephanie comenta sobre tudo o que estava descobrindo sobre a Emily em seu canal, na intenção de que a própria Emily veja que Stephanie sabe que ela está viva, e também sabe sobre seu passado. Poucos dias depois, Shane vai a um restaurante, pois tinha recebido um convite para um jantar com uma pessoa importante. No jantar, Shane descobre que na verdade foi a Emily que o chamou. Emily diz que fez tudo aquilo para que eles dois conseguissem os 4 milhões de dólares com o seguro. Shane fica indignado com o que Emily fez. Ele diz para a mulher que sofreu por sua morte. Mas Emily fala que não parecia que ele sofreu, já que no dia do funeral dela ele dormiu com a Stephanie. Emily ameaça Shane com uma arma, fazendo ele dizer tudo o que ela queria. Antes de se despedir de Shane, Emily diz que ele terá que escolher entre ela ou a Stephanie. Chegando em sua casa, Shane é recebido por Stephanie e também pela moça do seguro. Stephanie pergunta a Shane se ele sabia que Emily tinha uma irmã gêmea e também revela que havia grandes suspeitas que a mulher encontrada no lago fosse a irmã gêmea da Emily. Shane fica irritado com a Stephanie por não ter contado a ele a respeito da irmã gêmea da Emily. Em outro dia, depois de gravar mais um vídeo para o seu canal, Stephanie vai para o local onde Emily estava enterrada para preparar uma bebida que Emily gostava muito. Emily aparece pouco tempo depois e as duas começam a conversar. Nessa conversa descobrimos que Emily e sua irmã gêmea sofriam muito com os seus pais que eram muito protetores. Então, cansadas disso, elas decidiram pôr fogo na própria casa e fugir dos seus pais. Emily disse que depois que ela se separou da sua irmã, elas nunca mais se encontraram. Emily revela que ela não tinha ido para Miami. Na verdade, ela foi visitar sua irmã que depois de muito tempo ligou para Emily. A irmã de Emily morava em uma cabana perto do lago onde Emily supostamente tinha morrido. A irmã de Emily queria dinheiro, pois estava passando por problemas financeiros. Emily diz para sua irmã que não tinha aquela quantidade de dinheiro, mas depois de ser ameaçada, Emily é obrigada a pagar a sua irmã a quantia que ela queria. Emily e sua irmã vão para o lago para nadarem. Lá Emily aproveita a oportunidade e mata sua irmã. Então descobrimos que o corpo que a polícia encontrou no lago era da irmã da Emily. Emily fala para Stephanie que Shane ajudou ela em tudo. Stephanie não acredita nisso. Então Emily mostra um áudio do Shane dizendo que amava a Emily e não a Stephanie. Claro que ele só disse isso porque Emily o ameaçou. Só que a Stephanie não sabia disso. Então ela acaba acreditando na Emily. Stephanie acaba ajudando a Emily. Ela acaba fazendo o Shane receber um mandato de prisão. Shane tenta de tudo para convencer a Stephanie que ele é inocente e que a Emily está manipulando tudo. Porém a Stephanie ainda assim não acredita nele. Pouco tempo depois a Emily fere a si mesmo, para que assim pudesse colocar a culpa no Shane, que acaba sendo preso. Mais inusitadamente, Emily colabora com as autoridades em troca de clemência pelo caso do Shane, que acaba sendo liberado da prisão. Muito irritada com tudo o que estava acontecendo, Stephanie pega uma arma e vai para a casa da Emily. Ao chegar lá, Stephanie diz para Shane e Emily que está cansada de ser usada por eles. Durante a discussão entre os três, Stephanie acaba atirando em Shane, que morre na hora. Porém, tudo isso era uma armação que Stephanie e Shane estavam fazendo para tentar fazer Emily confessar tudo o que tinha feito. Toda a casa estava com escutas que a polícia tinha colocado. Mas como Emily é muito inteligente, ela acabou descobrindo tudo e também acaba baleando Shane, dessa vez de verdade. E quando Emily ia atirar na Stephanie, a mulher revela que estava gravando tudo ao vivo, em uma mini câmera em formato de botão que estava em sua blusa. Emily foge dali rapidamente, pois a polícia já estava indo prendê-la. Stephanie a persegue. Emily tenta novamente atirar em Stephanie, porém, o amigo de Stephanie, Darren, atropela Emily em alta velocidade. Assim Emily finalmente é presa. No final do filme, vemos Stephanie comemorando sua milionésima seguidora do canal, que agora além de ser um canal de culinária, se tornou um canal de resolução de mistérios.